abram os livros lá na página 139 e a gente também vai concluir com a página 140, tá? Abriram os livros? Muito bem. Lá na página 139, nós vamos falar sobre o formato do nosso planeta, no formato da Terra. Então, para quem está com o livro físico, vai acompanhar no livro, ou se achar melhor acompanhar na tela do computador, tudo bem, ou do celular, né? Então, quem não está com o livro impresso, o livro físico, pode estar acompanhando aqui na telinha do celular ou do computador, porque eu vou estar colocando o livro digital para que todos possam olhar. Então, analisem bem, prestem atenção na leitura, tá? Qualquer dúvida, pode mandar mensagem ou amanhã na nossa aula vocês podem estar perguntando, beleza? Então acompanhem agora no nosso livro digital ou no livro físico de vocês, a nossa leitura e logo em seguida as explicações. Na página 139, nós temos por tema a nossa aulinha de hoje, o formato da Terra. Iniciando a leitura, a aparência da Terra lembra uma esfera. Contudo, nosso planeta tem seus polos levemente achatados. Além disso, sua superfície tem partes mais altas e outras mais baixas. Por isso, chamamos a forma do nosso planeta de geóide. Para estudar e entender nosso planeta, usamos diferentes representações. O mapa mundi ou planisfério, por exemplo, é uma representação plana da superfície do planeta, que mostra os continentes, os oceanos e suas divisões. Esse tipo de representação também apresenta linhas imaginárias, que facilitam a localização de alguns pontos importantes. Entre essas linhas, a mais conhecida é a linha do Equador, que divide o globo ao meio e em partes chamadas de hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Então, vocês podem analisar essa representação do mapa mundi. É uma representação que mostra como é, né, o nosso planeta Terra. Não é aquela bolinha redondinha, bonitinha, que a gente costuma ver nos desenhos ou nos filmes. Ela é uma bolinha um pouco mais achatada. E mais à frente eu vou mostrar um vídeo que vai explicar um pouquinho, tentar explicar um pouquinho por que ela é um pouquinho achatada desse jeito, tá bom? Continuando a nossa leitura. O globo terrestre é outra maneira de representar a superfície da Terra, mas já de uma forma mais parecida com o real, já que mostra o planeta em formato esférico. Existem globos de diferentes materiais e tamanhos. Eu lembro que a Débora tem até um apontador em formato de globo terrestre. A Safira também tinha no armário dela uma miniatura do globo terrestre. Continuando a leitura, tá? Nos globos, os continentes costumam ser representados de forma colorida, como na imagem. Esta imagem aqui deste globo. Ok. Já os oceanos são representados em azul. Apesar de o globo e o mapa mundi serem ferramentas úteis, nosso planeta é muito mais complexo do que ele consegue mostrar. A Terra é arredondada, mas sua superfície não é lisa, pois tem muitas montanhas, cânions, desertos, cataratas, oceanos, etc. Os cânions são cavidades profundas na superfície da Terra. Já as montanhas são elevações no solo. São elevações do solo. Pois bem, isso quer dizer que algumas regiões da Terra são mais baixas, enquanto outras são mais elevadas. Observe a seguir algumas irregularidades da Terra. Então, nesta imagem, nós conseguimos ver o quê? As montanhas. Enquanto em algum lugar do nosso planeta nós conseguimos ver quem são esses? Os cânions.
Não são buracos, crateras. A gente até acaba chamando às vezes de cratera, mas o nome correto são cânions. Cânions são essas aberturas, são essas profundidades que acometem o solo, tá? E que acaba deixando a superfície, né, mais baixa do que a comum que nós temos como conhecimento. Vamos voltar de novo lá para nossa leitura. E aí tem uma proposta de fazer um globo com papel machê. Não vai ser a nossa atividade de casa. Eu não vou colocar ela porque eu pretendo ver se a gente consegue fazer na sala. Quando a gente voltar para a nossa aulinha presencial, a gente tentar fazer essa sessão aqui, Aprender Brincando, lá na nossa salinha, tá? Agora eu vou passar 2 videozinhos muito simples, muito básicos, que vocês vão adorar para conseguir entender um pouco mais sobre esse formato geóide da Terra. O que é o formato geóide? Esse formato que não é essa esfera perfeita, a bola redondinha, bonitinha. Geóide é essa esfera um pouco mais achatada, um pouco mais barrigudinha, tá bom? Como Então, nós sabemos o fiquem agora formato com os da Terra? vídeos. Para ir além disso, como nós sabemos que a Terra é redonda? Com a invenção e o entendimento da física, nós podemos responder usando diversos argumentos. Mas na realidade quem descobriu o formato da Terra foram os gregos, usando puramente a matemática. Uma das primeiras evidências observadas por Galileu vinha das constelações, porque a posição delas no céu variava formando uma espécie de arco, dependendo de onde você estivesse no planeta. Só com essa evidência já era possível e, relativamente seguro dizer que a Terra tinha no mínimo um formato arredondado. Mas, como toda hipótese e teoria científica, ainda era necessária a prova, coisa que veio com um filósofo e matemático chamado Eratóstenes. Pessoal, a ideia dele, na minha opinião, foi genial. Naquela época já era conhecido que no dia 21 de junho ocorreria um negócio chamado de solstício de verão. E que essa data tem de especial? Bom, é o dia em que o Sol fica na posição mais alta do céu no ano, e no caso do solstício de verão, é o dia mais longo do ano também. Sabendo disso, Eratóstenes então observou que um poço na cidade de Siene, no Egito, ficava completamente iluminado pelo Sol ao meio-dia. Quando eu digo completamente iluminado, eu quero dizer que não tem nenhuma sombra. Ele começou a pensar, então chegou numa conclusão lógica. Se onde eu tô não tem nenhuma sombra nesse poço, nessa hora exata, então nesse mesmo dia e hora, lá em Alexandria, que era mais pro norte no caso, deveriam ter sombras em um poço, ou seja, os raios iriam chegar um pouco inclinados, considerando claro que a Terra seja redonda. Sabendo de tudo isso, ele foi então e bolou um experimento. Ele cravou uma estaca no chão lá em Alexandria, formando o seguinte sistema matemático. Ele percebeu que o ângulo entre os dois raios era o mesmo que o ângulo entre o raio chegando em Alexandria e a estaca, e deu um jeito de medir esse ângulo então. Depois de ter obtido essa medida, ele pegou ela e dividiu por 360 graus, para medir a relação entre esse ângulo e a esfera terrestre como um todo. Fazendo isso, ele conseguiu o seguinte valor, 1/50, ou seja, se nós andarmos de Alexandria, onde tem sombra, até Siene, onde não tem sombra, 50 vezes teríamos percorrido o casco esférico inteiro da Terra. Ele precisava então andar de Alexandria até Siene pelo menos uma vez. Como essa tarefa não era fácil e ele achava que não iria conseguir, ele contratou um caminhante que iria repetir sempre os mesmos tamanhos do passo. Depois de ter essa distância e terminar todos os cálculos, ele chegou num valor simplesmente impressionante, 39.750 km. Pessoal, eu digo impressionante porque hoje, com toda a nossa tecnologia presente, nós sabemos que a circunferência da Terra mede 40.075 km. Claro que essa é uma de muitas provas usando só geometria. Outras provas vieram na época das navegações, onde confirmaram que se você navegasse sempre em uma direção, eventualmente você chegaria de onde você partiu. Tem também a questão dos fusos horários, pois se a Terra fosse plana, por exemplo, o Sol iria nascer sempre na mesma hora para todo mundo. E obviamente não é isso que se observa. Pessoal, por hoje é só. Curtam o vídeo se vocês gostarem, compartilhem também. E se você gosta do nosso conteúdo, considere nos apoiar no Apoia-se ou no Patreon. Valeu e Você já viu um dos vídeos da Estação Espacial Internacional? Já viu que a água líquida tende a se manter unida por causa da atração entre os seus átomos carregados, fazendo uma esfera. E como a gravidade também atua igualmente de cada lado, nosso planeta ganhou o mesmo formato, uma esfera. Qualquer corpo celeste feito de rochas com mais de 600 km de diâmetro tende a ter o mesmo formato esférico por causa da gravidade.
E como Steven Weinberg conta em Para Explicar o Mundo, ainda em 500 a.C., os gregos já haviam deduzido que a Lua era iluminada pelo Sol e que o eclipse lunar acontece quando a Terra entra entre o Sol e a Lua. Além de repararem que as estrelas no céu mudam de acordo com onde estamos e que os navios apareciam no horizonte com o mastro primeiro, sinais de que estamos olhando do alto de uma esfera e não em um plano. Mas a Terra não é uma esfera perfeita. Como damos uma volta a cada 24 horas, a força centrífuga faz com que ela se achate um pouco nos polos. Nosso diâmetro de norte a sul é de 12.713,6 km, enquanto o diâmetro no Equador é de 12.756,2 km, um pouco mais de 40 km mais larga na pancinha, além das irregularidades. Nós temos a Fossa das Marianas como o ponto mais baixo da superfície a quase 11 km de profundidade, e o Everest como o mais alto, a mais de 8,8 km de altura, o que dá uma superfície com menos de 2 partes em 1000 de diferença, mais regular do que uma bola de basquete ou uma bola de bilhar. Mas por que não temos montanhas mais altas do que o Everest? Marte tem o Monte Olimpo, um vulcão com 22 km de altura e com uma base tão larga que já havia sido visto por telescópios aqui da Terra. Mas como o Ponto em Comum já explicou, a falta de movimento tectônico em Marte deixou o fluxo de lava se acumular todo em um ponto com quase 3 vezes mais altura do que o nosso Monte Everest, em um planeta que tem quase 3 vezes menos gravidade do que a Terra. Quando a crosta da Terra se formou e passamos a ter as placas tectônicas mais sólidas, a litosfera, nosso formato não era mais uma esfera uniforme. O deslocamento das placas pode fazer enrugamentos como os Andes, que já explicamos no Nerdologia sobre a formação de montanhas. Mas existe um limite para a altura que uma montanha pode ter. Uma montanha se forma em cima da crosta terrestre, que flutua, ou quase, sobre o topo do manto, a astenosfera, que se comporta como um líquido. Ou seja, se mais matéria se acumula na litosfera, ela afunda mais. Podemos trapacear nesse limite de massa se o acúmulo for rápido, como foi nos Himalaias. Mas a tendência é que ao longo de milhões de anos a crosta abaixo afunde e as montanhas fiquem mais baixas. Até o acúmulo de gelo na última era do gelo afundou alguns pontos do planeta que estão subindo agora que ela acabou. Alguns lugares no norte do Canadá e no norte da Europa ainda sobem mais de 10 centímetros por ano. Por isso Marte, com menos gravidade, pode ter montanhas mais altas. E é essa variação de massa na crosta da Terra que causa pequenas variações na gravidade do nosso planeta. Variações que já foram medidas por satélite e geraram um modelo chamado de geoide. Justamente os modelos geoides, como o da Agência Espacial Europeia, com escala bem exagerada, que circulam em boatos falando como a Terra seria sem os oceanos. Como o Phil Plait conta no ótimo Bad Astronomy, o que esses modelos simulam é onde mais água seria acumulada se o planeta fosse inteiro coberto por um oceano, justamente onde há mais gravidade, como nos Andes. Mas essa diferença é exagerada no gráfico. Se você checar o original, verá que a escala era de 80 metros de altura de diferença, muito menos que a variação real da superfície da Terra, que é bem mais esférica do que isso. Nossa ficha de atividades lá da página 77 e 78 do livrinho de vocês, ficha de atividades, a gente vai responder as questões. Na primeira questão diz o seguinte: complete as lacunas após observar as imagens. Letra A. A Terra vista do espaço parece uma esfera perfeita, mas, ao vê-la de perto, é possível perceber que existem algumas regiões altas e outras baixas, e que seus polos são levemente achatados. Por isso, dizemos que seu formato é... Nós já sabemos que ela não é uma esfera perfeita, que o formato dela é o quê? Geoide. Geoide. Ela é geoide. Já? Vamos lá para a letra B agora. Na letra B, está dizendo o seguinte: na foto abaixo, o planeta Terra está representado em um... Como é o nome disso aqui? Um globo. Globo o que, gente? Terrestre. Terrestre. Um globo terrestre. Ok.
Já respondemos a letra B. Vamos agora para a nossa letra C. Na letra C está dizendo o seguinte: na foto abaixo, as meninas pintam países da Terra representados em nós já sabemos que esse formato de mapa aqui é o mapa mundi. Então, é o mapa hífen mundi. Responderam? Só que na palavra mundi tem um acento aqui, olha. Que eu já ia esquecendo. Ok? Então, agora nós vamos lá para a página 78. Vamos responder a segunda questão agora. Na segunda questão, diz o seguinte: observe na imagem a seguir os polos do planeta Terra. Depois, responda as questões propostas. Então, nós estamos olhando a imagem, nós temos o polo norte e o polo sul. Lá na letra A diz o seguinte: que animais vivem no polo sul? A princípio, nós conseguimos ver quem? Os pinguins. Mas só existem pinguins no Polo Sul? O que vocês acham? Não, existem outros animais. Um exemplo de outros animais que moram lá são as focas, tem também os leões marinhos, além de, nossa, e outros. São muitos animais que habitam aquele espaço. Gente, mas essa minha letra está lindíssima. Vou corrigi-la. E aí a gente pode colocar leões. Eu vou já olhar por que meu lápis ficou tão fraco. Leões marinhos. Ixi, eu pulei da linha aqui. Mas deu para entender. Para dizer que existem mais animais além do que esses, nós vamos colocar o quê? O ETC, que significa etc. Ou seja, tem muito mais do que isso. Beleza? Respostas colocadas na letra A, nós vamos para a letra B. Na letra B, está perguntando o seguinte: por que não podemos dizer que a Terra tem um formato de esfera perfeita? Então, lembrando, né, que nós já sabemos que a Terra, ela não possui formato de esfera perfeita porque ela tem um formato geóide. Por que que ela é geóide? Porque ela é... Então, a gente vai botar assim, ó. Porque... Esse porquê é junto, porque é porquê de resposta. Porque é achatada. Achatada. Porque é achatada. Nossa, é tudo junto, viu, gente? Nos polos. Nos polos. Ah, não, mas esse P também não ficou muito bonito. Nos polos. Quais são esses polos? É o polo norte e o polo sul, não é? Que fica achatadinho, dando aquela barriguinha. Essa vai ser a resposta da letra B. Respondemos a letra B, podemos ir para a letra C, que é a nossa última letrinha da atividade. Na letra C, está pedindo o quê? A imagem a seguir representa um recorte de uma pequena parte do planeta. O que é possível observar nelas? Desculpa, o que é possível observar nela? Então, nós conseguimos observar nesta imagem. Deixa eu pegar outra cor de pincel. Aqui, ó. Isso aqui. Também conseguimos observar alguma coisinha bem aqui, não é?
Deixa eu voltar para nossa canetinha preta e nós vamos anotar aqui. Então, nós conseguimos observar montanhas, certo? Todo mundo conseguiu observar montanhas? Eu acredito que sim, porque está em evidência na foto. Montanhas. Um lago, não é? Oi, nossa, que ela estranho. Um lago. Ah, verdade. Eu confundi o lago, mas eu também estou vendo aqui ele, ó. E um rio. E um rio. Vamos olhar o lago. Eu esqueci de marcar o lago. Desculpa, gente. Eu vou marcar o lago de outra cor para não confundir. Está aqui, ó. Um lago. Então, nós temos uma montanha, um lago e um rio. E, beleza. Encerramos a nossa atividade. Encerramos por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula diferente de hoje, né? Porque ela foi gravada. E até amanhã na nossa aulinha online. Beijão, turma.